não está muito tranquilo, que não está muito calmo e a temperatura não está muito baixa, é pelos corredores do Palácio do Planalto, né, Cláudio? Nós somos surpreendidos de ontem para hoje com um acirramento público, né, envolvendo o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e o ministro, o general Ramos, né, Secretaria-Geral da Presidência, né, Cláudio? Enfim, uma troca de farpas públicas, o ministro Ricardo Salles acusando o general de ser fofoqueiro e distribuir para a imprensa informações para debelar o fogo interno, o fogo amigo dentro do Palácio do Planalto. O que foi possível apurar nessas últimas horas aí na capital federal em relação a esse clima envolvendo os dois? As alas dentro do governo, Cláudio? Aliás, hoje nós entrevistamos o ministro do Meio Ambiente, né, no Jornal Urgente, mais cedo, e ele não negou fogo, encarou o general, disse que ele, assim, tentou evitar o assunto, ou pelo menos minimizá-lo, mas a gente tem que perguntar, né, nós fizemos perguntas sobre esse assunto e ele voltou a ter uma atitude assim de enfrentamento em relação ao general. Eu até perguntei a ele se ele tinha convicção, como é que ele pode ter certeza de que a fonte dessas plantações contra ele na imprensa e tal era o general Ramos. E ele disse que conversa muito com jornalistas, etc. e tal, foi dessa maneira que ele ficou sabendo e não negou fogo, viu? Ele lamentou porque a notícia original que mais o irritou foi uma notícia dizendo que ele estava esticando a corda, né? Estava esticando a corda com o meio militar dentro do Palácio do Planalto. Essa coisa da ala militar, né? O título da matéria que saiu no Globo era Salles estica a corda com a ala militar do governo e testa blindagem com o Bolsonaro. Quer dizer, é uma coisa de queimação mesmo, né? Mas, e novamente, aí a gente percebe, né, que é tão consistente a repetição dessa lorota de ala militar que não pode ser apenas chute dos coleguinhas, né? Isso é coisa de gente lá de dentro mesmo e o ministro do Meio Ambiente está convencido de que isso sai da Secretaria de Governo da Presidência da República. Vamos ouvir aqui então um trecho do ministro Ricardo Salles sobre essa fofocada que ele diz haver dentro do Palácio do Planalto. Porque, ministro, o senhor tem a convicção de que foi o general Ramos a fonte dessa informação, ou não é nem informação, né? Dessa fofoca, como o senhor classificou? Ô Claudio Humberto, a gente conversa com jornalistas, né? A gente conversa com jornalistas de diversos canais, de diversos jornais, de diversas fontes. E quando a coisa começa a se repetir de várias pessoas, né? Se for um só, você diz, não, deve ser alguma... Não, o segundo diz, é a mesma coisa, né? Está tentando, não, está fazendo, chegou em mim também. Então, né? Onde tem fumaça... O Salles disse ainda que o problema com o general que comanda a Secretaria de Governo da Presidência da República nada tem a ver com a ala militar, deixando bem claro essa discussão. Não tem esticada de corda, coisa nenhuma. Nós estamos do mesmo lado. Agora, querer usar essa falsa dicotomia, ou esse falso embate para fazer fofoca, né? Para fazer intriga, para colocar as pessoas umas contra as outras dentro do governo, não é algo positivo, não é algo que ajuda o presidente da República nessa tarefa que já é difícil. O presidente está indo muito bem, a orientação que ele tem dado a todo o governo é de que façam as coisas corretas o tempo todo, respeitando o processo democrático, respeitando as normas, né? Então não tem espaço para esse tipo de bobageira. E a gente tem que colocar um basta nisso rapidamente. O motivo do conflito seria o fato de Ricardo Salles ter decidido desmobilizar brigadistas do IBAMA que trabalham no combate a incêndios florestais por falta de recursos. Nessa entrevista exclusiva aqui à Rádio Bandeirantes, ele explicou que esse dinheiro existe, mas não poderia ser usado. No início do ano, em janeiro, nós, em cumprimento a uma decisão judicial, recebemos e transferimos logo em seguida 230 milhões de reais decorrentes do acordo da Lava Jato com a Petrobras. Esse acordo foi feito lá fora, entrou aqui no Brasil, houve um acordo entre a Procuradoria-Geral de Justiça, a AGU, lá no Supremo Tribunal Federal, e determinou-se naquela decisão judicial que esses 230 seriam recebidos por nós e, ato contínuo, imediatamente transferidos aos estados, os estados da Amazônia. E assim foi feito. Só que a lei de responsabilidade fiscal e o teto de gastos classificaram do ponto de vista contábil, de limite de teto de gastos,
que esses 230 tinham sido despesas nossas, quando, na verdade, nós simplesmente repassamos um dinheiro que entrou para essa finalidade específica. E, desde então, a gente vem demonstrando, através de ofícios e pedidos reiterados, que é necessário justamente recompor este limite, esse teto financeiro, teto de gasto, no montante de 230 milhões. Sob pena de não conseguindo fazer isso, nós termos dinheiro em caixa e não conseguimos gastar. E é exatamente o que está acontecendo. Depois dessa entrevista aqui à Rádio Bandeirantes, o Ricardo Salles, né, a entrevista que o Ricardo Salles concedeu aqui a nós no Jornal Gente, o IBAMA determinou a retomada da atividade dos brigadistas após o repasse de 16 milhões de reais do Ministério da Economia ao do Meio Ambiente. Cláudio, ao longo da manhã nós tivemos a presença do ministro Ricardo Salles com o presidente Jair Bolsonaro no lançamento do novo caça da Força Aérea Brasileira, o Gripen, né, o caça sueco, o primeiro voo oficial do jato aqui no Brasil, e também manifestações de outras figuras políticas aí ligadas ao governo, como, por exemplo, o líder do governo lá na Câmara, Ricardo Barros, postou aqui mensagens em apoio ao ministro Ramos. É uma tentativa de colocar panos quentes, deixar a poeira baixar, esfriar os ânimos entre essas duas figuras, que são figuras relevantes dentro do governo? Exatamente. Eu tenho a impressão que, por enquanto, o jogo ficou ali meio empatado, sabe? 0-0. Num primeiro momento, deu a impressão de que o ministro do Meio Ambiente perdeu a paciência e, olha, quer saber de uma coisa? Não estou aqui para isso, né? E aí resolveu, então, enfrentar. Enfrentar, de um lado, a situação que estava sem solução, a questão orçamentária, tinha dinheiro, mas não tinha orçamento, em razão do comprometimento do orçamento com isso que ele explicou agora há pouco, né, com aquela quantia que o Ministério do Meio Ambiente foi obrigado a repassar, e aquilo ali foi considerado despesa, e portanto, para não ofender o limite do teto de gastos, né, para não ofender o teto de gastos, acabou, não se pode mais usar, num momento como esse, né, sobretudo um momento crítico no Pantanal, etc., tudo isso, enfim, era absurdo. E aí o IBAMA e o próprio ministro tomaram a decisão de suspender tudo, até porque o gestor que insiste em fazer despesas sem cobertura orçamentária corre o risco, inclusive, de responder a processos, etc. Eles, então, resolveram, olha, então vamos suspender tudo, e foi um santo remédio, porque foi isso que acabou gerando ou provocando a solução do problema, né? Tanto que o próprio vice-presidente Hamilton Mourão, que, aliás, eu não me canso de lembrar isso, é especialista em orçamento, é considerado um dos maiores especialistas brasileiros em orçamento público. Ele acabou ajudando a encontrar a solução e os trabalhos foram retomados, né, do IBAMA, que é o que, de fato, nos interessa, né? Mas nesse meio tempo, vem o general Ramos, ou pessoas ligadas a ele. A informação que eu tenho é que não foi exatamente o general, foi gente ligada a ele, né? Acabou por plantar contra o ministro e não é a primeira vez, né? O chato foi isso, contra o ministro do Meio Ambiente. E muito para atender também, para ser agradável, né? Há setores da imprensa que não gostam do ministro, né? Outros setores da imprensa que são muito ligados, muito influenciados por ONGs que perderam poder e, sobretudo, perderam muito dinheiro no governo Bolsonaro. Deixaram de ganhar, né? ONGs que faturavam 30, 40 milhões de reais por ano dos cofres públicos brasileiros deixaram de ganhar essa grana e isso muito em razão não só da orientação do presidente da República, mas da persistência do ministro do Meio Ambiente. E aí, para atender, para dar uma de bonzinho com esse povo, acabou oferecendo carne às feras, né? Foi exatamente dessa maneira como se sentiu o ministro do Meio Ambiente. Mas assim, eu tomei o pulso agora há pouco, parecia uma coisa mais ou menos serenada, mas pode ser que seja uma calmaria, como é que eu diria, uma falsa calmaria, né? A reação do ministro do Meio Ambiente foi muito forte, né? Foi muito forte, foi na jugular, né? E chamou atenção justamente por isso, né, Cláudio? Ninguém espera uma reação de pares, né? Dessa forma.
né? Ele deu uma voadora, né, É, em cima do ministro Ramos. O ministro Ramos está na função de articulação política. Ele está ali para ser um facilitador das relações do governo com o Congresso. Eu quero dizer, inclusive, que ele é muito criticado exatamente por não conseguir favorecer esse relacionamento. Ele é muito simpático, afável, ele é muito diferente do estilo do antecessor. O antecessor dele era carrancudo, né? Tem até memes que foram feitos com aquela expressão imutável, né? É verdade. Do ministro anterior, que era um general linha dura e tal. E ele, ao contrário, o Ramos é muito sorridente, né? É muito afável, amável, etc. Mas, assim, é pouco eficaz, tem sido pouco eficaz na articulação política. A articulação política do governo cresceu, né? E ganhou corpo e ganhou força com o Centrão, né? Com o Ricardo Barros, com o deputado Arthur Lira, esses caras todos que são craques, muito experientes nessa história. A nota o post de solidariedade, né? A mensagem de solidariedade ao ministro Ramos do Ricardo Barros tem a ver com isso, né? Eles trabalham o tempo todo juntos, né? Ainda que o trabalho do ministro Ramos tenha perdido muito em importância com a chegada do Centrão ao poder. Só para pontuar aqui, Carlos Alberto dos Santos Cruz, ou General Esse Santos mesmo. Cruz, que foi secretário Santos de governo Cruz. da presidência lá no começo da gestão. O Santos Cruz dá medo, de fato, dá medo. Aquela cara de invocado dele, apesar de quem conhecer ele dizer que é uma pessoa extremamente agradável, né? É, bem diferente do que indica Mas a foto, né? A feição é de general mesmo, né, Cláudio? É de E general era assim, daquele bravo. Eu me lembro do meme que era aquela cara dele fechada, né? E a legenda era o general alegre. Aí a mesma foto, o general triste. A outra foto, o general eufórico. Aí outra foto, o general está em lágrimas, né, em prantos. A mesma expressão, né? E, enfim. Ao contrário do Ramos. O Ramos é muito amável com as pessoas, né? Mas é pouco eficiente. E talvez por isso a assessoria dele tenha crescido, entendeu? Ou tenha se credenciado, digamos assim, como fonte. Junto a alguns veículos de comunicação e acaba usando muito essa lorota, né? Coisa de quem não tem notícia. Esse negócio de ala militar realmente não existe. É uma coisa que eu já constatei e reconstatei várias vezes. Aí o cara tem lá uma tese. Não tem a quem atribuir a tese, aí a ala militar está irritada com não sei o quê, a ala militar está aí, né, desapontada, a ala militar não gostou de não sei o quê. Tudo lorota, não existe esse negócio de ala militar. Pode até haver um militar lá que não gostou disso ou daquilo. Mas e daí, né? O militares bate continência.